agora que estamos conectados ao alto, que podemos sentir esse amor de Jesus por nós, essas vibrações, que já são o início do passe, quando vemos aqui a Casa Espírita receber, nós vamos começar a falar do Evangelho de Jesus. A preleção de hoje trata do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, não pôr a candeia debaixo do alqueire. Essa é uma das parábolas mais comentadas na Casa Espírita, nas Casas Espíritas de maneira geral. Ela faz parte de muitos cursos que ensinam a doutrina espírita por conta da sua importância. Porque dentro da parábola da candeia há um ensinamento muito importante, que é a questão do conhecimento. A parábola da candeia nos faz refletir sobre como o conhecimento chega à humanidade, como ele pode se dispersar, se perder, se nós não prestarmos atenção, se não tivermos cuidado. Então, com esta parábola, Jesus tentou mostrar que por mais que os homens tentassem encobrir o conhecimento, tentassem impedir o desenvolvimento espiritual, tentassem atrasar a evolução por conta de sua própria ignorância, das crenças materialistas daquela época, isso era impossível, porque não se pode colocar a candeia debaixo do alqueire. Então ele trouxe essa mensagem. E dentro desse capítulo, para vocês entenderem quanto ele é importante, ele é dividido em 3 partes. Então, na semana passada, a gente falou da primeira parte, que é muito importante, que fala mais dessa questão do conhecimento mesmo. Hoje eu vou falar de 2 tópicos muito importantes também, e na semana que vem ainda esta parábola, para encerrar e fechar todo esse ensinamento de Cristo. Então, refletindo ainda sobre essa questão do conhecimento, Jesus nos brinda com palavras extremamente importantes para nós. Eu gostaria de ler com vocês, para a gente começar a nossa reflexão, a primeira passagem aqui, o item 8, que é o que cabe a nós nessa noite de hoje. Então, eu vou ler com vocês o item 8, depois o 11, que são as 2 partes que a gente vai comentar hoje, mas eu vou ler os 2, porque os 2 têm bastante relação, apesar de não parecer muito, vocês vão ver, ó. Não ir aos gentios, é o título. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes estas instruções. 12 eram seus discípulos, não é? Dizendo: não procurei os gentios, nem entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas que perecem da casa de Israel. E pondo-vos a caminho, pregai, dizendo que está próximo o reino dos céus. Isso está em Mateus 10, versículos 5 a 7. Importante assim ressaltar, para quem não sabe, quando Jesus diz não procurei os gentios, ele se referia aos estrangeiros. Aqueles que não eram judeus ou israelitas ou hebreus, eles eram tratados como gentios porque são estrangeiros, eram de outras regiões ali da Palestina, ali do Império Romano, tá? Então Jesus disse para não irem aos gentios, ou seja, não vão pregar aos gentios. Depois ele disse para nem entreis nas cidades dos samaritanos, não entra na cidade dos samaritanos, mas ide ante as ovelhas que perecem da casa de Israel. Preguem entre os israelitas, mas não quaisquer israelitas, as ovelhas perdidas, as ovelhas desgarradas da casa de Israel. E aí, esse foi o pedido de Jesus aos seus discípulos. Por que será que Jesus pediu a eles que pregassem as ovelhas desgarradas? Precisamos pensar o seguinte: naquele tempo e ainda hoje, a humanidade é extremamente seletiva. Ela olha para as pessoas e julga a sua crença, a sua fé, a sua postura política, tudo em que ela acredita. Temos sempre uma verdade em nós que consideramos ser a verdade absoluta, aquela que é a real. Dentro das próprias religiões isso acontece. Então julgamos, isolamos. Olhamos às vezes para outras pessoas que acreditamos que são menos imperfeitas, que são menos perfeitas do que nós, ou seja, que são mais imperfeitas, e achamos que temos o direito, isso eu estou falando quando achamos, eu falo da humanidade, né, de uma maneira geral. Achamos que temos o direito de isolar, de discriminar, de colocar à deriva,
de se separar e de acreditar que estes irmãos não são dignos do amor de Deus como nós somos. E naquele tempo isso era ainda mais pungente, isso era ainda mais significativo. As pessoas realmente eram separadas. Os publicanos, que eram considerados de má vida, ou aquelas pessoas que tinham às vezes atos ou atitudes que não condiziam com as crenças daquele povo, eram realmente colocadas de lado. Os samaritanos também. Mas Jesus recomenda aos discípulos que vão pregar exatamente para as ovelhas perdidas de Israel. Aquelas mais difíceis de convencer, aquelas mais difíceis de mudar, aquelas mais difíceis de aceitarem a cura, o remédio espiritual. Jesus recomendava que eles recolhessem aqueles que ninguém queria ajudar, que todos acreditavam que não eram merecedores do reino dos céus. E aí, na segunda passagem que eu comentei com vocês que nós vimos estudar, que é a mais bela do Evangelho, na minha opinião, o título já nos preenche a alma e já nos faz refletir. Os sãos não precisam de médico. E aconteceu o quê? Estando Jesus assentado à mesa numa casa, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, então publicanos, que eram pessoas consideradas de má vida, então muitos publicanos e pecadores, se assentaram a comer com ele e com seus discípulos. Vendo isso, os fariseus diziam aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas ouvindo-os, Jesus disse: os sãos não têm necessidade de médicos, mas sim os enfermos. Isso está em Mateus também 9, capítulo 10, versículo 10 a 12. Capítulo 9, perdão, versículo 10 a 12. Os sãos não precisam de médico. Todos nós na Terra somos enfermos, somos doentes. No estágio evolutivo em que nos encontramos ainda, todos somos espíritos doentes. Quando sararmos completamente, quando não tivermos mais essa doença em nós, quando não formos mais enfermos, certamente não estaremos mais aqui. Certamente teremos alcançado a perfeição que almejamos com a encarnação, com a evolução, com o progresso da humanidade, e não haverá mais necessidade de nascermos aqui. Então todos os espíritos que estão na Terra estão doentes. Todos aqueles que estão na Terra estão próximos da morte. Todos nós. Cada dia estamos mais perto. Hoje, mais perto que ontem. Amanhã, mais perto que hoje. Porque a impermanência da casa terrestre é a maior característica. A única certeza que todos nós temos na Terra ao nascer e viver é que vamos morrer. É a única certeza. O nosso corpo físico, ele envelhece. Ele vai perdendo a vitalidade, o fluido vital. Conforme vivemos, reabastecemos o nosso corpo físico, os nossos órgãos, com fluido vital que está presente no nosso duplo etérico, que é uma camada que nós temos em torno de nós, antes do nosso perispírito, que nos liga ao espírito, para aqueles que não têm esse conhecimento. Essa camada de fluido vital, que também alimenta os nossos centros de força, que se comunica com elas, ela é gasta pelo nosso corpo físico, todos os dias, a cada minuto, a cada momento. Em função das práticas que temos na Terra, dos nossos hábitos, da nossa alimentação, dos nossos vícios, das nossas preocupações, da cólera que sentimos, da raiva, da dor, de tudo que vivemos, gastamos mais ou menos fluido. Esse fluido que alimenta e faz com que o corpo físico permaneça na Terra. Mas mesmo assim, ele perece, ele vai morrendo. Essa impermanência é a única certeza, porque tudo passa com o tempo. E é graças a isso que ao fim da encarnação, podemos nos desligar do corpo material, que nos serviu de instrumento na Terra apenas para o nosso aprendizado, e desencarnarmos felizes para o mundo espiritual. Mas nós temos a tendência de nos apegarmos ao material, às pessoas com as quais convivemos, pelo nosso estágio evolutivo. Tudo bem, isso é muito natural. Só que o envelhecimento do corpo, que às vezes tanto sofremos com ele, tanto choramos, tanto, ai meu Deus, estou doente,
Que bom! Porque se o seu corpo está perecendo e adoecendo, logo, logo você estará no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, que é o nosso local, que é onde devemos viver. Somos espíritos, não é? Então esta impermanência, ela é natural. Mas Jesus, durante a sua passagem pela terra, encontrou inúmeras pessoas, inúmeros irmãos em grande sofrimento, que tinham doenças diversas no corpo físico, doenças de todos os tipos. E por onde Jesus passava, ele curava. Jesus era o médico das almas. E era médico das almas, porque ao contrário do que nós pensamos, a doença começa no espírito, não é no corpo físico. Ah, não é? Não, não é. Nós acreditamos que temos um câncer, que temos uma úlcera, que temos uma alergia na pele, porque o nosso corpo físico está doente, mas não é. Porque a doença começa no espírito. As doenças que são causadas no corpo físico são causadas pela nossa invigilância, pelas nossas atitudes, pelos nossos hábitos perniciosos. Em função dos nossos pensamentos, da conduta espiritual que temos na Terra, da forma como agimos e reagimos nas diversas situações, podemos sim adoecer. Essa é a maior lição. Porque ao mantermos um padrão vibratório baixo, nos afinamos com espíritos daquela mesma linha. Vamos imaginar assim: quando nascemos, temos em nós, e quando nos entendemos como pessoas, não ainda, até quando somos crianças, dependendo da educação que recebemos, mas em nós existe um desejo central. Tem um livro do Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, que se chama Ação e Reação. Ele é um livro belíssimo. Esse livro nos ensina isso. Nós temos em nós um desejo central, um pensamento central. O que é esse pensamento? Eu quero crescer, quando eu for adulto, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou ficar rico. Estou dando um exemplo. Mas é o que a maioria das pessoas pensam. As pessoas acreditam que é isso que vai trazer felicidade. Quero ficar rico. Meu propósito é ficar rico. Certo? Então, esse pensamento central, ele que me guia, ele que me move. Ele que define quem eu sou. Ele que é o reflexo da minha alma. Por mais que eu tenha outros pensamentos ao longo do dia, que são do cotidiano, coisas passageiras, o meu pensamento central é que me guia à atitude. E esse pensamento retorna a mim. E esse pensamento é o que faz de mim quem eu sou. É o que dita o meu padrão vibratório, o meu estado evolutivo, a minha condição como pessoa e que tipo de pessoa eu sou. E é isso que eu emito de energia. Só que ao emitir esses fluidos em função do meu pensamento, eu fico na mesma faixa vibratória de espíritos que têm esse mesmo sentimento, que se afinam a mim. Eu atraio para mim espíritos do mesmo padrão vibratório, que têm a mesma conduta, os mesmos hábitos, as mesmas atitudes. Diga-me com quem és, com quem andas e te direis quem és, não é verdade? E é assim realmente. Os afins a nós são atraídos por nós. Só que da mesma forma que eu dou pensamentos, eu recebo esses pensamentos. Isso vai e volta. E vira um círculo. E eu vivo nesse círculo vibratório. Comigo mesmo e com aquelas pessoas que me rodeiam. Porque são as pessoas que eu escolhi e selecionei em função do meu padrão vibratório. Da minha psique. Dos fluidos que eu emano. Certo? Ou seja, eu vivo naquele mundo com aqueles pensamentos e atraio espíritos. Só que eu não atraio apenas espíritos encarnados. Eu também atraio espíritos desencarnados. Na verdade, uma população bem grande, que nós não vemos. Sentimos, mas não percebemos. E eles se conjugam sinergicamente a nós, em função destes pensamentos. E se eu tenho um pensamento ruim, esse espírito faz com que esse pensamento ainda seja exacerbado. Toda vez que eu me sinto triste, toda vez que eu me sinto mal, toda vez que eu estou desanimando, o que eles fazem é estimular este desânimo, inspirar, dizer isso mesmo, é assim mesmo que você tem que agir, é assim mesmo que você tem que pensar, e aquilo vai aumentando cada vez mais. É a obsessão
que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Pode vir a ser uma obsessão, né? Não é necessariamente no começo, mas pode vir a ser, certo? Jesus chegava, se aproximava das pessoas e o que ele fazia era enxergar a alma. Ele não via o corpo físico, ele via a alma. Ele era o médico da alma. E ao ver a alma, ele conseguia fazer uma leitura dos pensamentos, de como era aquela pessoa. E ao olhar, ele via verdadeiramente como fazer para curar a pessoa. Então o que ele fazia era meramente reajustar esse campo energético, esse campo magnético que tinha em torno da pessoa. Ele reajustava e a pessoa sarava. Mas, se essa pessoa não havia aprendido com Jesus, se ela não compreendia a sua lição, se ela não sabia como deveria ser a sua conduta, provavelmente ela voltava ao estágio da enfermidade. E ela adoecia novamente. Muitos dos espíritos curados por Jesus na sua passagem pela terra adoeceram novamente. Por isso Jesus dizia, vai, não peques mais, mas ninguém ouvia. Quantas vezes não ouvimos? Às vezes, Deus coloca em nosso caminho situações pequenas, sugestões ínfimas, pessoas que cruzam pela nossa vida e nos dão uma dica, um conselho. Às vezes dizem apenas uma frase pequena que nos marca. A gente ouve e fala, nossa, não havia pensado nisso. Mas o maior problema é que ignoramos, seguimos e esquecemos daquilo. Jesus nos recomendava isso. Jesus sabia que a cura era espiritual e que todos nós éramos enfermos. A quantidade de doentes que temos hoje encarnados na Terra é assustadora. As pessoas estão realmente num desequilíbrio emocional muito significativo. Estamos vivendo assim porque deixamos de conviver, de amar. O egoísmo às vezes toma conta de nós. E Jesus recomendava o amor como cura e libertação. Mas nós às vezes temos dificuldade de entender que esse desapego às questões materiais é tão importante para nós. Tentamos buscar felicidade naquilo que é material, que é mais fácil para nós. E muitas vezes não seguimos a recomendação de Jesus. Para as nossas dores, para os nossos males, para o nosso sofrimento, tomamos remédio. Mas a palavra remédio, ela é muito interessante. Haroldo Dutra nos ensina que remédio significa o seguinte: o re é voltar, retornar. O médio é de meio, retornar ao meio. Significa que é retornar ao equilíbrio, à harmonia. É para isso que serve o remédio. Mas o remédio que tomamos, aquele que compramos na farmácia, cura o nosso corpo físico, não a nossa alma. O que cura a alma é a nossa mudança de comportamento, é a nossa mudança de atitude. Precisamos aprender como Jesus, que é um educador das almas. Ele veio para nos ensinar, ele veio para nos educar. Mas Jesus era um espírito grandioso, para nós inalcançável, incompreensível, eu diria. A grandeza espiritual de Jesus, a sua condição evolutiva não cabe em nós, não conseguimos compreender Jesus. Tentamos, buscamos, lemos e relemos o seu evangelho, mas temos dificuldade de aprender. E Jesus, cada palavra que ele dizia tinha um significado muito importante. E as palavras do evangelho de Jesus, quando colocadas de formas diferentes, em contextos diferentes, ainda fazem sentido e trazem uma lição diferente. Tamanha beleza dos seus ensinamentos, das suas parábolas. A inteligência de Jesus não cabe em nós, mas vamos sim alcançar, continuar buscando, entendendo como ela funciona. Em Emmanuel aprendemos que o reino dos céus não vem com aparências exteriores, porque os olhos humanos só podem contemplar o que está morto ou que vai morrer.
Tudo que enxergamos está em um processo que se encaminha para a morte. Olha que reflexão interessantíssima e muito importante. Outra coisa interessante é avaliar a criatura humana vivendo na Terra. Parece que as pessoas vivem num certo torpor, caminhando automaticamente pela vida. Esse torpor facilita a falta de... Hoje se fala muito da atenção plena, a falta de concentração, de análise, de reflexão, o despertar da consciência. Para despertar a consciência, precisamos estar mais estruturados em nós mesmos, nos conhecermos, aprender com Jesus e seu Evangelho, estudarmos o sentido da vida e do universo, compreendermos por que estamos aqui, qual é o meu papel. Cada um de nós é uma joia valiosa em um grande colar que completa a história do universo. Cada um de nós é uma pérola. Mas às vezes nos deixamos contaminar. Perdemos o nosso brilho pelas dificuldades e vicissitudes que deveriam nos ensinar, com as quais deveríamos melhorar. Mas é muito difícil, porque a dor e o sofrimento calam em nossas almas e sofremos amargamente. Ou às vezes buscamos alegrias em coisas passageiras que não nos completam, que não nos enchem de amor. Eu quero trazer um caso aqui para vocês extremamente bonito, lindo mesmo, né? Que está num livro muito interessante, que é o livro... Peraí, deixa eu só chegar aqui, tem muita coisa escrita aqui. É o livro Boa Nova. Eu não sei se vocês conhecem esse livro Boa Nova. Ele conta histórias muito interessantes sobre Jesus na Terra em convivendo com algumas pessoas. E uma das histórias que ele traz é de Maria de Magdala. Um personagem extremamente importante e que retrata muito desses dois capítulos, desses dois tópicos que eu comentei com vocês hoje. Maria de Magdala era alguém que não merecia amor, não merecia consideração, porque ela era um espírito perdido, contaminado pela luxúria, contaminado pelo fato de querer realmente ser agradada pelos homens. Maria se via como alguém que não merecia receber amor. Ela achava realmente que a luxúria e os favores que os homens prestavam a ela, pela sua beleza de corpo físico, era o que trazia felicidade a ela. Ela assim vivia, porque era essa vida que ela conhecia. Ela não conhecia outra vida. E ela era colocada de lado, destratada, tratada como lixo. E ela assim se sentia. Essa era Maria. Até o dia que ela conheceu Jesus. Quando Maria de Magdala conhece Jesus, a lição dele cala profundamente em sua alma e ela compreende que aquele desejo central que ela tinha, que aquele pensamento que ela tinha, não era real. E que talvez ela pudesse mudar a sua vida, pudesse ser alguém diferente. E aí eu trouxe a passagem que eu quero ler para vocês verem como é emocionante. Ela ouviu a palestra de Jesus, as palavras de Jesus lá fora, e aí Jesus se recolheu à casa de Simão Pedro. Aí ela seguiu ele e ousou entrar na casa de Simão Pedro para falar com Jesus. E é assim que acontece. Envolvida por esses pensamentos profundos, Maria de Magdala penetrou o umbral da humilde residência de Simão Pedro, onde Jesus parecia esperá-la. Ele sabia que ela estava indo, né? Ele sabia tudo. Maria está vindo. Tal a bondade com que a recebeu num grande sorriso. A recém-chegada sentou-se com indefinível emoção a estrangular-lhe o peito. Sentiu a emoção das palavras de Jesus, compreendeu a mensagem, entendeu o seu significado e quis mudar, quis melhorar. Vencendo, porém, as suas mais fortes impressões, assim falou em voz súplice, feitas as primeiras saudações. Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho a vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado, todos me condenam. Olha como ela se sentia. Quantas pessoas aqui na Terra se sentem assim, porque acreditam que não vão caber naquele grupo, que não merecem respeito, que não merecem consideração, que aquelas pessoas ali, pela posição, condição, ou pelo fato de fingirem que não têm pecados, porque as pessoas fingem, todos têm. Fingirem que são melhores,
Porque os pecados delas estão escondidos, mas todos pecam, todos erram. Porque se não errassem, não estariam aqui conosco, não é mesmo? E ela não sentia que ela era merecedora de estar com estas pessoas. Uma reflexão muito bonita. Sou uma filha do pecado, todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Ou seja, você vê Jesus pela sua clarividência que eu sou filha do pecado, mas você também vê como eu quero o verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. As primeiras lágrimas lhe borbulharam dos olhos, enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita, sem julgamento. É uma irmã em sofrimento que precisa de ajuda. Os sãos não precisam de médico. Temos que ajudar os que sofrem, os que precisam, os desprezados, os deserdados, os que estão considerados nada, ninguém. Olha que bonito. Ela continuou. Ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? Mas será que Deus me aceitaria? Olha que coisa mais linda. O profeta Nazareno fitou enternecido, sondando as profundezas de seu pensamento. Dela, respondeu bondoso. Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primeira a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Tem muito mais, tá, pessoal? Mas eu vou parar por aqui. Imagina, Jesus, que era Jesus, olhava ela para Maria, lia sua alma, ele realmente vasculhava, ele enxergava e via que aquela mulher estava arrependida, que queria mudar, que queria encontrar o caminho, que queria amar. Porque o único remédio, a única cura que existe para todos nós que somos espíritos enfermos, doentes ainda, porque nos entregamos à preguiça, nos entregamos ao orgulho, à vaidade, à inveja, deixamos que as coisas materiais nos tomem a prioridade na vida, nos afastamos dos familiares, porque eu não combino com ele, eu não combino com ela. Mas esquecemos que todos aqueles que cruzam o nosso caminho porque precisavam cruzar nosso caminho. As pessoas que nascem conosco na terra, ao nosso redor, estão conosco, não é por acaso, porque o acaso não existe na obra divina. Deus coloca você exatamente onde você precisa estar, com quem você precisa estar. Porque as encarnações proporcionam reajustes espirituais de pessoas que magoamos, que ferimos, que prejudicamos, que não nos lembramos, mas assim o fizemos. E essas pessoas estão ligadas a nós até que o reajuste aconteça. Porque é assim que Jesus nos ensinou. Ele nos ensinou a amar incondicionalmente. Não importa o erro, não importa o equívoco, não importa o que a pessoa fez. Porque se Jesus perdoa uma pessoa como Maria de Magdala, como eu não vou perdoar? Como eu não vou aceitar o erro? Como eu não vou deixar para lá e entender que eu também erro tanto quanto ele? Como eu vou jogar para baixo do tapete as minhas imperfeições e julgar o meu irmão? E eu devo pensar, se eu tenho condições de ajudar, se eu tenho condições de amar, e se o amor é a única cura para os males da alma, porque é só o amor que cura, não tem outra cura. O reajuste espiritual, o magnetismo de Jesus vinha desse amor que nós ainda não compreendemos. E é só Ele que cura, é só Ele que promove mudança. Então, se eu amar verdadeiramente, com todo o meu coração, com toda a minha fé, sem me importar e sem cobrar esse amor em troca, porque cobramos. Queremos que a pessoa faça para mim o que eu fiz, mas isso não é o amor de Jesus. O amor de Jesus é aquele que não cobra, que não exige, não é um amor exigente.
Ele doa simplesmente porque é aquilo que faz a ele feliz. E então, toda a ingratidão que recebemos, todas as coisas que vemos acontecendo e que nos indignamos e dizemos, meu Deus, como isso é possível? Como isso é permitido? Como é que você deixa, meu Deus? Muita gente fala assim. Mas não é Deus, somos nós mesmos, né, que tomamos essas decisões, vivemos dessa maneira. Então, se aceitarmos isso, se aceitarmos esse convite realmente de Jesus, poderemos realmente nos curarmos, compreender, alcançar a nossa evolução espiritual. Nas perturbações do egoísmo, faz aos outros o que desejas que os outros te façam. Na paciência, possuirás a ti mesmo. Humilha-te e serás exaltado. Não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. Olha que bonito. Na paralisia de espírito por falsa virtude, se aspiras a ser o maior, sê no mundo servo de todos. Ama os teus inimigos, aprende com a verdade e a verdade te libertará. Perdoa 70 vezes, 7 vezes. Ora pelos que te perseguem e caluniam. Se queres vir após mim, nega a ti mesmo. Aí, e eu convido a todos, porque eu já me atrasei 5 minutos, para uma oração de encerramento, certo?